Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a 8ª temporada da série The Flash, que essa temporada já tinha saído lá fora há um tempo, né? Eu acho que tinha saído ano passado já, tanto que lá fora eles já estão na última temporada, na 9ª, mas ela chegou recentemente aqui na Netflix, então a gente vai comentar sobre ela no vídeo de hoje. E antes da gente começar a falar sobre o Flash, eu já te peço, se você também for um fã da DC, um fã da série de Flash, adora ficar por dentro das novidades que a gente tem do mundo de cultura pop, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você pode correr aqui pra assistir. Não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. Assim que o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, aí ele divulga o meu vídeo pra mais gente, divulga o canal pra mais gente, e dá pra trazer cada vez mais vídeo aqui pra vocês. Então, roda a vinheta aí pra gente falar sobre o Flash. Nessa 8ª temporada de The Flash, a gente vai começar a temporada com toda a questão de que o Barry futuramente causa uma coisa chamada Armagedon, que é nada mais do que ele destrói o planeta inteiro, né? Quando ele resolve correr ali muito rápido, ele acaba destruindo o planeta inteiro. E aí vem o cara lá do futuro, que eu esqueci o nome dele agora, eu tava tentando lembrar antes de começar a gravar, mas eu realmente acabei esquecendo. Vem pra matar o Barry, né? Falando que como foi ele que causou, matar ele, vamos falar assim, resolveria todos os problemas. E aí então o Barry junto com a equipe Flash, eles vão começar a discutir ali, a pesquisar e ver uma maneira, né, de não afetar o futuro, de que o Barry não cause o Armagedon futuramente. Além de que em cima disso tudo a gente ainda tem um mistério envolvido de será que o Joe morreu ou não, porque a série começa, essa temporada começa com toda essa questão de que o Joe morreu e não sei o que, e aí durante a temporada, durante os primeiros episódios, a gente fica nesse limbo, nessa dúvida de será que ele morreu realmente ou não. E a partir de agora, eu já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre a 8ª temporada de The Flash. Se você ainda não assistiu, ela já tá disponível na Netflix, como eu falei pra você, então você pode assistir. Acredito que muita gente já tenha assistido, porque faz um bom tempo que ela saiu lá nos Estados Unidos, né, saiu em outros países, então a gente que tá sendo meio que os últimos a tá recebendo essa temporada. Mas caso você ainda não tenha assistido, tem vídeo aqui no canal falando, acho que é da 5ª temporada mais ou menos, até a 7ª aqui no canal, tá bom? Então tem vários vídeos sobre Flash pra vocês por aqui. Vou deixar uma playlist aqui no card também fixado nos comentários pra você poder ir lá assistir. Bom, então como eu tava falando pra vocês, essa temporada de The Flash, ela também meio que é dividida em 3 partes, se a gente for aí dar uma olhada, que a gente tem a parte do Armagedon, que são 6 episódios, se eu não me engano, que tem esse nome de Armagedon. A gente tem... Não, são 5 episódios, lembrei. São 5 episódios de Armagedon, que tem o nome Armagedon parte 1, não sei o que, não sei o que. Então aí a gente começa com esse caos, esse grande evento que vai acontecer futuramente dentro do universo da série. Depois disso, a gente tem a questão do Deathstorm, que a gente já vai falar sobre isso, e também tem ainda a doença temporal da Iris, que é o assunto que é o grande desfecho, traz o grande desfecho aqui para a 8ª temporada de The Flash. Começando falando então aí do Armagedon, eu confesso para vocês que eu achei muito bom ali quando foi revelado que quem tava por trás de tudo, quem tava armando de novo por cima do Barry foi o Tawny, né? Que o Tawny voltou no tempo e matou o Barry quando criança, ou a mãe do Barry, antes do Barry nascer, um negócio assim. Então ele nunca chegaria a se tornar o Flash, e quem acabaria se tornando o Flash seria ele. Confesso pra vocês que eu fiquei surpresa nessa parte, porque a verdade é que assim, alguma coisa de estranha a gente já tava vendo que tinha, né? Mas eu não tava esperando que fosse o Tawny de novo, porque praticamente todas as temporadas a gente sempre tem o Tawny ali contra o Barry. Então chegou num ponto pra mim em que eu só achei que ele não voltaria, entendeu? Que não colocariam ele de novo pra ser de novo vilão, ser uma pessoa que tá de novo contra o Barry. Claro que o Tawny, ele é o maior vilão do Flash, né?
Então por isso que o Towne tá sempre voltando em todas as temporadas, mas realmente eu achei que não fosse ser ele. Então por isso que eu achei muito boa essa parte do Towne, porque teve toda uma explicação, um mistério, enfim, e acabou me surpreendendo bastante. Acho que uma série boa, episódios bons é assim, que tá acontecendo as coisas e você não imagina quem é que tá por trás daquilo tudo. Além de que nessa parte toda de Armagedon que surge pela primeira vez o Barry com as botas douradas. Confesso pra vocês que eu não entendi direito o que o Barry faz com essas botas douradas, qual que é o poder dessas botas douradas, porque honestamente aqui falando pra vocês, eu achei que essa temporada de The Flash ela foi mais complexa do que as últimas que a gente viu, as explicações teóricas em cima das coisas, né, de coisa de física, eu ia falar química também, mas química não envolve o Flash. Essa parte toda de física aqui dentro de The Flash eu achei que foi muito mais complexa nessa temporada, então teve muita coisa que eu não consegui entender completamente, como foi o caso das botas douradas. Mas foi uma parte assim que eu gostei muito, que eu surtei muito, e que é aí que ele consegue derrotar, né, o cara lá do futuro, que eu, novamente, não lembro o nome dele, mas vocês vão saber de quem eu tô falando, eu deixo escrito aqui embaixo qual é o nome dele. E gostei bastante. E aí que vem então pra gente revelado o mistério, né, durante todo esse pedaço, de que o John não morreu, né? E aí que eu fiquei pensando, ainda assim, honestamente, quando falaram, o John morreu, não sei o que, eu tava assim, será que ele morreu realmente? Eu tô achando que ele não morreu, hoje eu tava assim na minha cabeça. Por quê? Porque quando falaram que o John morreu, eu falei, será que ele morreu em alguma outra série? Porque a gente sabe que The Flash tem muito crossover, né, com outras séries da DC, com Supergirl, tinha com Arrow, Legends of Tomorrow, Raio Negro, Batwoman, enfim, a gente sabe que, né, tinha esse Arrowverse durante as temporadas de todas as séries, então eu fiquei confusa por causa disso. Falei, será que foi em alguma outra série que eu não assisti? E aí eu saí pesquisando, olhando em todas as temporadas de todas as séries, e nenhuma tinha, e as temporadas ali novas, né, que daria pra ter esse crossover, não tinha os crossovers. Falei, então, eu tô achando que ele não morreu, se não tem episódio nenhum falando que ele morreu, é porque ele provavelmente não morreu. E realmente ele não morreu, eu achei que esse mistério em cima do Joe foi bom, porque a gente mesmo também fica na dúvida de, será que ele morreu ou não? E aí que a gente vê que na verdade não morreu, né, que foi uma coisa ali que o Towne causou, mas que originalmente depois o Joe acaba voltando, né? Então ele realmente acabou não morrendo e eu gostei muito, muito dessa parte. Gostei então desses primeiros episódios que a gente teve de Armagedon dentro dessa 8ª temporada de Flash. E aí depois disso, como eu falei pra vocês, além de que começa a surgir toda a questão aí de doença temporal da Iris, que a gente vê que ela tá com alguma coisa, né, tem alguma coisa afetando ela, fazendo ela perder a memória de algumas coisas que estão acontecendo no presente da vida dela e enfim. E junto disso que surge o Deathstorm, que eu confesso pra vocês, gente, eu achei ele um bom vilão aqui dentro dessa 8ª temporada. Claro, ele não é como o Towne, porque como eu falei pra vocês, o Towne é o maior vilão do Flash, então o Towne tá sempre o que tem os maiores planos contra o Flash e enfim. Mas eu achei que o Deathstorm, pra essa parte da temporada, também foi um vilão muito, muito bom, que eu gostei bastante. Ele é meio macabro, um vilão meio escuro, obscuro, né? Porque o poder dele vem dele se aproveitar do sofrimento das pessoas com o luto, né? Então o modo como ele ganha os poderes é meio macabro, meio obscuro. E nisso tudo que a gente tem bastante explorado aí a questão da Caitlyn e da Nevasca, e que a Nevasca acaba morrendo. Aí assim, quando a gente chegou na parte lá da Nevasca morrendo, eu fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu meio que já tava esperando, entendeu? Já tava meio na expectativa, porque começando assim, a gente tava tendo muito poucos episódios com a Caitlyn e a Snow juntas, né? Por exemplo, quando tinha o time Flash, tava sempre só uma delas, não tava as duas juntas. Então eu tava olhando falando, eu tô achando uma coisa estranha por aqui. E ainda, quando chega toda essa parte do Deathstorm, né, que ele tem a parte fria dele, aquela parte de gelo, né, o fogo dele gelado, porque ele se alimenta do luto das pessoas e enfim. Eu realmente tava achando que eles estavam fazendo um arco muito grande em cima dessa parte de
gelo e da nevasca que ele tá sempre salvando a Caitlyn. Eu tava realmente olhando e falando, nossa, tá tendo um arco muito grande em cima disso tudo. Então tava já que aquilo tudo ali já tava preparando a gente pra morte da nevasca. E que aí, gente, vem uma parte que eu não gostei nem um pouco, que é a nevasca morreu. E agora Caitlyn, junto com o namorado lá da nevasca, que eu também esqueci o nome agora, estão tentando trazer a nevasca de volta, né? Não, a gente vai querer ressuscitar ela, não sei o quê. E eu só fiquei tipo, pra que estão fazendo isso? Eu acho que a personagem dentro da série, ela teve um arco tão bonito, sabe? Tão legal de acompanhar, que ela surge originalmente como uma grande vilã, e aí a gente vê ela se tornando uma pessoa boa, ela querendo reparar os erros dela de quando ela era uma vilã e coisa do tipo, e virando uma super heroína, e aí ela morre também de um jeito heróico, salvando a Caitlyn, pra eles quererem estragar a morte dela, sabe? Estragar todo esse arco que fizeram em cima da personagem. Então eu não gostei, eu passei a não gostar quando eles fizeram isso de querer a Caitlyn e o cara lá quererem trazer a nevasca de volta. E que a gente viu que, pelo visto, não vai dar certo, né? Porque a gente vê que eles conseguiram trazer um ser de volta, né? Só que ela fala que ela não é a nevasca e a gente vê que é uma pessoa ruim, né? Que eles trouxeram. Então vamos ver aí, né? Que a gente não viu também a forma física ainda, e enfim, a gente vai ter que esperar pra ver na 9ª temporada. E aí, gente, eu tenho que falar pra vocês o quê? Que, primeiro de tudo, sobre agora falando da doença temporal aí da Iris. A gente vê que quando Deathstorm surge, a Iris já tá com essa doença temporal e o Dion tá tentando, né, arranjar uma forma, tentando estudar, ver o que tá acontecendo com a Iris, né? E só que pra mim, a impressão que fica em grande parte da série é que eles não estão nem aí pra doença temporal da Iris, entendeu? A não ser a própria Iris e o Dion, parece que não tem mais ninguém ligando pra doença temporal da Iris. Principalmente quando ela some. Depois que ela some, que o Barry ainda tenta entrar na força de imobilidade e depois ele não consegue sair, que a Nora, que aparece do futuro, entra lá também e vai ajudar ele, enfim. Dali pra frente, que eu acho que tipo no episódio 16 ou 17, mais ou menos isso, eles nunca mais lembraram que a Iris estava presa dentro da força de imobilidade, entendeu? Todo mundo tava cagando, o Joe, que é pai dela, também não tava nem aí, o Barry não tava nem aí, ninguém tava nem lembrando da menina, só estavam querendo arranjar uma forma aí, ver o que estava acontecendo com as forças, né, que estavam vendo que as forças estavam diferentes e enfim. E em alguns momentos eu acho que tem alguns episódios que é só pra encher linguiça, inclusive. Eu acho que tem alguns episódios ali que não servem pra nada dentro da temporada. Mas enfim, então essa parte que eu precisava muito comentar de que, antes da gente falar sobre o resto, eu precisava muito comentar isso, que pra mim, em grande parte, fica a impressão de que eles estavam nem aí pra doença temporal da Iris. Confesso pra vocês que eu achei tudo muito complexo. Por isso que eu falei pra vocês que eu acho que essa 8ª temporada de The Flash, ela foi bem mais complexa do que todas as outras. Então teve muitos momentos que a minha cabeça deu um baita de um nó, principalmente os 2 últimos episódios, que é onde foi mais destrinchado, né, sobre essa doença temporal da Iris, que eram as forças negativas que estavam causando nela e que as forças negativas queriam devolver a velocidade pro Towne, porque precisava haver um equilíbrio ali, né, de ter a força positiva, que é o Barry, ter a força negativa, que é o Towne, pra eles poderem se enfrentar, que é o equilíbrio da natureza, não sei o que. Eu achei toda essa parte muito complexa, honestamente falando, mas essa parte eu ainda consegui entender bem. A hora que assim eu olhei e falei, gente, não entendi bolhufas o que aconteceu, foi quando eles surgem ali como pessoas e aí eles vão lutar contra o Barry, a Mina e o Towne, né? O Towne bonzinho lá, que era o marido da Mina, o Eobard Thawne. Quando eles vão lutar, assim, os 3 contra 3, e aí o Dion traz a Iris de volta e atinge a Iris, e aí esse raio que vai pra Iris acaba no Towne, que aí aparece ele com a cara do Wells. Essa parte toda, tá vendo como eu não sei nem explicar? Porque eu nem entendi direito o que aconteceu. Então, assim, o que eu acho que aconteceu nessa temporada aqui de The Flash? Primeiro de tudo, a temporada ela tem 2 episódios a menos, né? Normalmente a gente sempre tem 22 episódios, a não ser a última temporada que tinha 18, se eu não me engano. Ou 16, acho que era isso. E aqui a gente tem 20 episódios.
Eu, assistindo, me fez falta esses 2 episódios que a gente não teve, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu acho que essa doença temporal da Iris, ela fica muito... é muito complexa. E no último episódio, de fato, que eles querem te explicar sobre aquilo, eles querem fazer tanta coisa nesse último episódio, te explicar sobre isso, explicar a força de aceleração negativa, trazer o Towne de volta, trazer os filhos do Towne, sabe? É tanta coisa que eles querem fazer que você fica tipo, pera, o que tá acontecendo? E ainda a Iris fica presa dentro daquela pedra que o Eamon Dark deu lá pro Joe no começo da temporada. Então, assim, é tanta informação que eles não conseguem nem dar tempo de você respirar e de você entender o que aconteceu. Então, eu achei esse último episódio de The Flash muito rápido, entendeu? Eu acho que a gente precisava de mais 1 ou 2 episódios pra ser tudo explicado com mais calma e as coisas serem resolvidas com mais calma, pra gente entender perfeitamente tudo o que aconteceu de fato. Aí falando sobre o Towne, né, que ele fica com todas as forças de aceleração dentro dele, e o Barry depois também, eu gostei muito dessa ideia toda, tá? E aí a gente vê o Towne super poderoso, a gente vê ele até com um traje diferente, né, aquele traje preto, que, assim, honestamente falando, a hora que mostra ele ali com o traje preto, é nítido que o ator tava super desconfortável com o traje, que ele mal tava conseguindo andar direito. Você via que ele tava andando parecendo um robozinho, porque dava pra ver que ele não tava confortável. Mas é um traje muito legal, que eu gostei bastante, e aí a gente tem uma briga justa, né, entre os dois, que o Barry também acaba ganhando as forças de aceleração positivas. E assim, o que eu tenho pra criticar nesse último episódio também é assim, a gente tá falando de The Flash, que o nosso protagonista é nada mais nada menos do que o homem mais rápido da Terra, um cara que tem velocidade, né, que corre muito rápido. E o modo como a luta dele contra o Towne, a luta final praticamente deles é feita, é uma luta tão tipo, o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que a gente só tem uma cena deles correndo, né, que aí a gente vê eles usando a velocidade, mas a maior parte da temporada, toda vez que o Barry foi lutar contra alguém, ele não lutou correndo. Ele só lutou fazendo outra coisa. E esse último episódio eles também adoram sair raio pelas mãos. Gente, o Flash é um personagem que não sai raio pelas mãos dele. O poder dele não é ele ter raio pelas mãos, é ele correr muito rápido, né? E conseguir fazer coisas em cima disso. Só que dentro da série, de um bom tempo pra cá, mas acho que principalmente nessa 8ª temporada, a gente quase não vê mais o Barry correndo, né? O Barry conseguindo derrotar os vilões dessa maneira, que seria a maneira correta, né? Falando aí de Flash. Claro que é muito legal a gente ver que ele desenvolveu muito os poderes dele, que agora ele consegue fazer muitas coisas, né? Que ele tá muito evoluído, ele aprendeu muito sobre os poderes dele, sobre os raios, enfim. Mas mesmo assim, deixa a desejar, porque não é porque ele sabe fazer outras coisas que ele vai só lutar desse jeito agora, entendeu? Então eu queria mais cenas, eu acho que era muito necessário a gente ter umas cenas deles ali se enfrentando, correndo, né? Que esse é o superpoder deles. Claro que aí essa parte entra muito também na questão de efeitos visuais e de efeitos visuais e orçamento, e que aí até é uma questão de por que provavelmente a gente não teve muitas cenas da Caitlyn e da Nevasca, né, juntas nas mesmas cenas, porque também é uma questão de orçamento, né, de efeitos visuais, tem que usar muitos efeitos especiais para poder colocar as duas juntas. A mesma coisa fazendo o Barry correr, enfim. Mas eu acho que a solução que trouxeram não é uma solução tão boa assim. Por isso, no final das contas, o Barry consegue, então, né, derrotar o Towne, como a gente já estava esperando. Que a maneira também, assim, é meio estranha, mas ao mesmo tempo a gente entende, e ao mesmo tempo tem toda uma filosofia aí por trás. Que é, então, o modo como o Barry acaba derrotando o Towne é meditando. Assim, eu acho que tem uma filosofia, toda uma coisa filosófica em cima disso, né? De justamente o cara mais rápido da Terra, né? Um cara que tá sempre correndo muito, enfim, acaba meditando para poder salvar o dia. É filosófico, mas eu tava esperando outra coisa, entendeu? Eu tava esperando porrada entre os dois mesmo. É igual a gente teve um pouquinho antes lá, em que como eles estão com as forças todas neles, do nada eles estão correndo, aí o Towne taca
avião em cima do Barry, o Barry joga longe lá com a força física que ele tem agora, e enfim. Então eu tava esperando mais que a gente fosse ter mais lutas assim, entendeu? Eles mais mano a mano, não ele meditar pra conseguir salvar o Townie. Um espaço aberto aí no final da temporada, né, pra onde vai surgir de novo essa força de aceleração negativa, que eu acho muito que a gente vai acabar indo pro futuro, tá? Que vai acabar indo o Barry pra 2049, porque a gente vê ele falando, a gente derrotou a força negativa no Townie, mas essa força negativa sempre vai acabar voltando pra ter o equilíbrio. E aí a gente vê quando ele tá explicando tudo isso, eles estão conversando sobre tudo isso, ele mostra que provavelmente deve aparecer em 2049 essa força negativa. Então acho que na próxima temporada a gente pode acabar indo pro futuro pra derrotar a força negativa novamente. E agora que eu lembrei que eu precisava fazer mais uma crítica aqui, de que o Barry desse último episódio, eu acho que ele tem algumas ações que não é o Barry, sabe? Não sei se deu pra entender muito bem o que eu quero falar. Porque assim, o Barry, ele já é um adulto, ele já tá com 30 anos, né? A gente vê eles falando ali. Ele tá com basicamente 30 anos. Só que o modo como ele age ali no final, quando ele vê que o Townie teoricamente matou a Iris e enfim, é de um jeito como se ele ainda fosse adolescente, sabe? Os filhos dele que são mais novos do que ele são mais maduros do que ele. Porque ele fica, meu Deus, ele matou a Iris, não sei o que, aí ele fica super raivoso, ele quer sair matando o Townie e não sei o que. E parece que ele não aprendeu todo esse tempo, sabe? Que não é assim que ele vai resolver as coisas, que matar só porque o Townie matou uma pessoa que ele ama não vai resolver as coisas, não é assim, né? E que se os filhos deles estão vivos é porque provavelmente a Iris também deve estar viva. Nada disso passa pela cabeça dele. Então eu acho que as ações também do Barry ali no final não condiz com a personalidade de uma pessoa que tá lidando com isso há muito tempo, que já tá no auge dos seus 30 anos, não tem maturidade naquilo ali, sabe? Então eu não gostei dessas atitudes do Barry aí no final da temporada. Eu acho que essa era uma temporada que tinha potencial pra ser muito boa, né? Porque a gente tem muito uma coisa de Flash raiz aqui, né? Que as coisas, o que tá contra o Barry são realmente a força de aceleração negativa e as outras forças negativas, que é realmente o que a gente via muito ali nas primeiras temporadas de The Flash, né? Era o tipo de vilão que a gente sempre tinha dentro de The Flash, os meta-humanos contra ele, e enfim. E eu acho que essa temporada, então, ela tinha um assunto muito bom, ela tinha potencial pra ser muito boa, só que a execução não foi das melhores. Eu acho que tem muita coisa que deixa a desejar, como, por exemplo, tem um episódio aí, o episódio 6 da série, que é o episódio que aparece o Bart e a Nora em 2049. E aí, quando aparece eles, esse episódio, honestamente falando, ele é um episódio que não serve pra nada. Porque ele fica um episódio solto, sabe? Não tem ligação nenhuma com alguma coisa no final da temporada. Também não faz conexão com nada do que a gente viu antes. Ele é um episódio que não serve pra nada. Parece que era só pra pôr o Bart e a Nora ali mesmo. Que eu não vou mentir pra vocês. Eu gostei porque eu gosto muito da participação deles. Eu gosto muito do personagem ali do Bart, né? Do Impulso. Não só porque é o Jordan Fisher que faz ele, mas eu acho ele um personagem muito legal, muito divertido. Eu gosto muito do Impulso. Gosto muito do Jordan Fisher como Impulso, então eu gosto quando tem as participações especiais deles. Só que esse episódio todo que a gente tem deles não serve pra nada. Eu acho que a gente podia ter um episódio inteiro com eles, mas que servisse pra alguma coisa, entendeu? Então, essa oitava temporada, ela tinha potencial pra ser melhor. A verdade é que The Flash devia ter acabado há muito tempo já, mas ainda não acabou e a gente segue aqui assistindo. Mas a nona temporada vai ser a última temporada de The Flash, né? Gente, questão de efeitos visuais, acho que eu não preciso nem falar que tem muita cena que eu olhava e falava, Jesus amado, olha o efeito visual que me colocaram nessa série, pelo amor de Deus. Porque tem alguns efeitos visuais muito, muito ruins, mas aí, como eu falei pra vocês, acho que é muito uma questão de orçamento, né? Muitas vezes o orçamento deles pra essas temporadas tá sendo pequeno, porque a CW tá quebrada, né? Basicamente, a gente pode falar isso. Tem muita série da CW que tá sendo cancelada, porque eles não têm mais dinheiro.
Então o orçamento ali pra eles acaba ficando pequeno, por isso que acho que não tem muita cena mais do Barry correndo e enfim. Mas dava pra eles fazerem umas coisinhas melhores do que o que a gente tem aqui nessa 8ª temporada. Quero ver aí como que vai ser a 9ª e última temporada de The Flash, que começou a ser exibida agora lá nos Estados Unidos. Tô muito ansiosa, espero que seja uma temporada boa e uma temporada digna do personagem que a gente tem, porque querendo ou não, o personagem do Flash é um personagem muito bom, o elenco que a gente tem na série inteira também é um elenco muito bom, que merece ter um bom final aqui na série. Se você assistiu a 8ª temporada de The Flash, conta pra mim nos comentários o que você achou, vamos conversar mais sobre. E ainda tem muita coisa pra sair por aqui, de Flash também, inclusive, porque esse ano a gente ainda vai ter o filme, que quem é o protagonista é o Ezra Miller, então a gente ainda vai ter filme de The Flash, com várias participações também, e tem muitas outras coisas de cultura pop do mundo da DC pra sair esse ano, que com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Então, pra você não perder mais nada do que ainda vai sair em 2023, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você pode correr aqui pra assistir. Não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. Assim que o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, aí ele divulga o meu canal pra mais gente, divulga o vídeo pra mais gente, e dá pra trazer cada vez mais vídeos sobre Flash e sobre DC aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.